Fala galera, beleza? Professor Neno. Bom, antes de a gente começar a nossa videoaula, eu vou pedir para você, inscreva-se no canal, ative as notificações, receba as nossas videoaulas, dê lá o seu like, faça o seu comentário, beleza pessoal? Toda semana uma aula muito relevante para você que vai fazer Enem, para você que vai prestar um vestibular, tá? Um assunto muito interessante mesmo, que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar nessas provas. Bom, hoje a gente vai falar de vegetações do Brasil. Eu já tenho lá no meu canal uma aula em que eu explico os tipos de vegetação que tem no Brasil, tá? Então eu falo quais que são as florestas do Brasil, o que são formações arbustivas, herbáceas, formações complexas que a gente tem no território brasileiro. Na aula de hoje eu vou falar especificamente das formações arbustivas do território nacional, tá? Então, o que são formações arbustivas? São formações que têm árvores, espécies de pequeno e médio porte, tudo bem? Então, nós temos duas formações arbustivas dentro do território brasileiro, o cerrado e a caatinga. A gente vai começar falando do cerrado. Bom, o cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, tá? O cerrado ele só é menor que a floresta amazônica. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, o cerrado original, a vegetação original, tinha mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Isso é equivalente ao tamanho do México, né? Do país, o México. O cerrado, pessoal, ele foi muito destruído inicialmente pela atividade de extração de madeira para a produção de carvão vegetal, mas a grande atividade econômica que destruiu bastante o cerrado foi a agropecuária, né? Inicialmente a pecuária, até pela formação de gramíneas, o pasto, que é bastante atrativo para o gado, e posteriormente pela agricultura, principalmente a soja, tá? O cerrado ele está localizado no Brasil Central, então se a gente olhar o cerrado, ele está predominantemente na região centro-oeste do Brasil, mas nós encontramos também no sudeste, no norte, no nordeste brasileiro, tá? Mas ele é um bioma basicamente do centro-oeste, ou seja, do Brasil Central. Tudo bem, pessoal? Características do cerrado: árvores esparsas, ou seja, árvores espalhadas, tá? Troncos retorcidos, árvores tipicamente caracterizadas como savana brasileira mesmo, o cerrado. Principalmente pela questão, pela flora, né? A flora do cerrado é muito parecida com a formação africana, tá? Por isso é chamado de cerrado brasileiro. Raízes profundas. O cerrado, pessoal, ele está localizado na região central do Brasil, principalmente no centro-oeste, onde o clima principal é o tropical semiúmido. Pode cair para vocês também como tropical continental. Tropical típico também, tá? Qual que é a característica desse tipo climático? Ele é predominantemente quente o ano todo, só que ele tem duas estações bem definidinhas, principalmente nas chuvas e na seca, né? Então a gente tem um verão muito mais chuvoso, só que o inverno é mais seco e com quedas de temperatura também. Então no período das secas, essas raízes profundas elas conseguem buscar águas nos aquíferos, nos lençóis freáticos. Solo coberto por gramíneas, né? Eu acabei de falar que o cerrado ele tem como grande característica a atividade da pecuária, que é a principal atividade do cerrado brasileiro. Então, assim, a formação de gramíneas é basicamente o pasto natural para esses animais, tá? Existem três formas, muito pela variação climática e também do relevo, a gente pode encontrar o cerrado de três formatos diferentes, tá? O que nós chamamos de cerrado de campo limpo, onde nós vamos ter basicamente a formação de gramíneas, né? Muito utilizado para pecuária. O cerrado de campo sujo, aí a gente já vai ter uma mistura de gramíneas com formação de arbusto, arbustiva, e o chamado cerradão. Tá? O cerradão, pessoal, já tem característica de ser uma formação de árvores maiores, de um porte maior. Então, geralmente o cerradão,
ele está próximo dos rios, né? Está em regiões onde a precipitação é um pouco maior, tá? Então já tem um formato de vegetação maior. Tudo bem? Tranquilos? Bom, vamos falar um pouquinho da caatinga. A caatinga, pessoal, ela está no sertão nordestino. Aqui é importante a gente entender, não confunda sertão nordestino com nordeste, tá? O sertão é uma das sub-regiões do Nordeste. Lembrando que o Nordeste, pela sua enorme diversidade, né, o Nordeste ele é dividido em sub-regiões, tá? A zona da mata, que seria o litoral, o agreste, que seria uma zona de transição, né, entre a zona da mata e o sertão, que é a maior sub-região, tá? E o meio norte, formado basicamente pelo Maranhão e pelo Piauí. A caatinga, ela se caracteriza por ser também uma vegetação de pequeno porte e que apresenta essas características aqui, ó, tá? Formação xerófila. O que seria uma formação xerófila? É um tipo de planta, pessoal, que tem pouca ou nenhuma folha. A folha ela ajuda muito no processo de evaporação. Como essa é uma região extremamente seca, né, as plantas elas praticamente têm ausência de folha quando são praticamente sem folhas, para evitar essa evaporação. Os cactos, por exemplo, é uma formação xerófila, tá? Adaptada a pouca chuva, a pouca água. Clima tropical semiárido. Esse é o tipo climático mais seco do Brasil, onde a gente tem chuvas extremamente irregulares, né? Chove muito pouco mesmo, muito por conta do relevo ali do Planalto da Borborema, que dificulta a chegada de nuvens nessa região. Solos rasos, né? Os solos com pouca matéria orgânica, pouca umidade, tá? Essa região é uma região que tem presença dos chamados rios intermitentes, né? Rios intermitentes seriam rios temporários, aqueles rios que secam. Aqui na região da Caatinga, pessoal, essa região aqui, ela apresenta um grande rio perene que é o Rio São Francisco. Então o Rio São Francisco ele é uma exceção em relação a esses rios que secam, né? O Rio São Francisco ele é um rio perene, é um rio que nasce na região sudeste do Brasil, nasce lá na Serra das Canastras, em Minas Gerais, portanto, numa região de cabeceira úmida, né, onde chove de forma intensa, e o Rio São Francisco ele vai desaguar no Oceano Atlântico, ligando ali a região sudeste, Minas Gerais, até a região nordeste do Brasil. O Rio São Francisco ele recebe alguns apelidos, né? Rio da Integração Nacional, porque ele une as duas regiões mais populosas do Brasil, o Sudeste e o Nordeste. Ele é chamado de Nilo brasileiro, porque ele tem características muito parecidas com o Rio Africano, ambos são perenes, passam pelas regiões mais secas dos seus respectivos territórios, são rios de planalto, muito utilizados para irrigação, então foz em delta, então são rios que têm características muito parecidas, por isso que o Rio São Francisco também é chamado de o Nilo brasileiro. Tudo bem, pessoal? A Caatinga, ela sofreu muita devastação, também muito por conta da extração de madeira para a produção de carvão vegetal e, mais recentemente, muito com a chamada agricultura irrigada, aonde a irrigação consegue chegar, faz o uso do solo ali para as atividades agrícolas. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Então, hoje eu falei sobre as duas formações arbustivas presentes no território brasileiro. Fechou? Grande abraço para vocês e excelentes estudos!